Em todo o tempo, irmãos, nós sempre fomos ensinados a orar sem cessar. E não podemos deixar de orar. Às vezes alguém diz assim, mas eu não tenho muito tempo, a minha vida é corrida. Nós não podemos deixar de orar, irmãos. Tem um ensinamento que ainda está muito vivo entre nós, que devemos orar ao levantar, orar ao deitar, orar antes das refeições. São aquelas orações que nós fazemos demonstrando a nossa gratidão diante do Senhor. Nos deu a graça de descansar aquela noite, ver a luz do dia e dizer, Senhor, vou começar este dia em nome do Senhor Jesus. Me guarda, me protege, me dá a tua comunhão, me abençoa no que eu tenho que fazer. Mas para aí a nossa oração, não, irmãos. Às vezes, de pé, numa condução, no metrô, no ônibus, dirigindo um automóvel, Senhor, eu estou aqui nessa estrada, nesta avenida, estou neste trânsito, visita a minha alma, alegra o meu coração, faz-me sentir a tua presença. O filho que ama o pai sempre procura dar uma passadinha, estar perto do pai, não é, irmãos? Chega na hora do almoço, ajoelhamos, agradecemos o alimento, que o Senhor não esqueça dos pequeninos que não têm o pão de cada dia, que o Senhor possa prover o alimento para eles. Às vezes, irmãos, vai passando o nosso dia, nós vamos esquecendo de orar. Quando chega em casa do dia, Senhor, te agradeço, voltei para minha casa, Senhor, saí de manhã, tu me guardaste, eu cheguei, glória ao nome de Deus. São coisas pequenas, sabe, irmãos, que nós não podemos esquecer. Foi no mercado, fez uma comprinha, voltou para casa, Senhor, te agradeço, preparaste um fruto, consegui fazer uma comprinha no mercado, abençoa a minha compra. Que intimidade nós vamos alcançando com Deus, irmãos. Vocês já viram crianças, quando elas amam o pai, elas fazem perguntas que às vezes a inteligência do pai diz assim, por que ela veio me perguntar isso? É porque ela desconhece, mas no fundo é porque ela quer ficar perto do pai. Irmão, irmã, demonstre para o Senhor que tu queres ficar perto dele e que tu necessita dele pertinho de ti. Antigamente os irmãos podiam almoçar em casa, não é? Hoje já não temos quase esse costume, a grande maioria dos nossos irmãos que estão na idade ativa, alguns ainda podem levar a marmitinha no trabalho, outros recebem o ticket da empresa, almoçam no restaurante ou no refeitório da companhia, às vezes saem em grupos para almoçar. Mas eu vou me ajoelhar lá no refeitório. Claro, irmão, irmã, não vai fazer isto. Talvez denotaria alguma forma que os outros não te entenderão. Mas se o irmão ali na frente do teu prato de comida, por alguns instantes baixar a tua cabeça e dizer, Senhor, graças te dou, mais uma vez, o pão de cada dia está na minha mesa. Que oração rápida e que louva o nome de Deus. Não é, irmãos? Não esqueçamos de orar. Orai sempre, diz a palavra de Deus, orai sempre, de pé, ajoelhado, aonde estiver. Santo é o nome de Deus.
E os irmãos já viram que tem oração que a gente ajoelha e as nossas bocas ficam fechadas. E a gente ajoelhadinho, Senhor, Senhor, Senhor. Glória ao nome de Deus. Que oração maravilhosa, irmãos. Alguns irmãos talvez se lembram, antigamente a gente entrava nos hospitais, na casa de saúde, tinha a foto de uma enfermeira com o dedinho assim nos lábios, e embaixo estava escrito: o silêncio também é uma prece. Glória ao nome do Senhor. A nossa boca está calada, mas aqui na nossa mente nós estamos lá. Como Deus é bom na minha vida, como o Senhor é maravilhoso. Glória ao nome de Deus. Tenha este sentimento de conversar com Deus sempre que possível, e o Senhor te ouvirá em todos os instantes da tua vida. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do seu Santo Espírito a Epístola aos Hebreus, capítulo 10. Aos Hebreus, capítulo 10. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício e oferta, e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor: porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta:
e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados, porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Estes versos. Glória ao nome santo de Deus. Louvado seja o Senhor. É sabido de todos nós que ainda num tempo muito longínquo, no passado,
os homens não tinham regras de comportamento, não tinham disciplina. A justiça era feita com as próprias mãos, não pensavam num tempo futuro. Para eles era o passado ditando regras, o passado trazendo à luz aquilo que, segundo o entendimento de cada um deles, era condenável. E o presente, que era o momento da justiça, e a faziam com as próprias mãos, olho por olho, dente por dente. Fez a mim, faço a ti também. E Deus, percebendo essa bruteza do homem, trouxe a lei e condenou o homem pelas suas obras pecaminosas. Então a lei começou a esclarecer o homem aquilo que era condenável, ensinava o homem, instruía o homem, orientava o homem. Mas aquilo que era condenável, irmãos, haveria de ser sobrescrito, haveria de ser anulado, haveria de ser justificado com o sangue de animais. E assim instruíam os próprios sacerdotes do templo, pois era lei. Mas aquele sangue derramado pelos animais tinha um valor, porque os próprios animais não tinham culpa. Glória ao nome santo de Deus. E assim, irmãos e irmãs, cumprir a lei, principalmente a lei do arrependimento e a busca da justificação, tornou-se um ato quase que, podemos dizer, comercial, pois de tempos em tempos, quando chegava a hora das ofertas, encontrava-se ali, nas imediações do templo, quem vendia o animal, e haviam diversos tipos de animais, conforme estabelecida a lei. Haviam diversos tipos de animais, maiores, menores, e vinham judeus de diversas localidades, de outras regiões, e estes judeus traziam nos seus bolsos as moedas que eles tinham na localidade onde eles viviam. E para facilitar a vida, então os cambistas também punham as suas bancas para a troca da moeda, para poder trocarem a moeda que traziam numa moeda corrente do lugar, para poder pagar o animal. Tudo era muito fácil. E aquilo satisfazia o coração, porque cumpriram a lei, não conseguiam enxergar além das paredes, não conseguiam perceber o sentimento que tinha nisto tudo, que o Senhor trouxera a lei para que o homem se arrependesse dos seus erros, mas não havia, era difícil haver arrependimento dentro dos corações. E então aquilo foi crescendo, e os irmãos lembram-se de uma passagem em que o Senhor Jesus entrou no templo e expulsou os cambiadores dali, porque ali era onde se lia aquilo que o Senhor pelos profetas deixava escrito e anunciava a Ele mesmo quando se liam os escritos dos profetas.
mas ninguém ia lá para ouvir, ou se ouvissem, não surtia efeito. O negócio era cumprir a obrigação da lei, que é oferecer o sacrifício para anular a minha culpa. Mas por quanto tempo respondia aquela oferenda ou aquela oferta? Por quanto tempo? Logo tinham que voltar. Então, quer dizer, no exercício de um tempo até o outro tempo, se eu errar, haverá uma próxima oportunidade. Então, irmãos, as obras ou os cuidados com as ofertas não eram feitos com arrependimento, eram mera formalidade. Bendito é o nome do Senhor. E então veio Jesus Cristo, que é a perfeição, que é a plenitude entre os homens, irmãos, pois não foi gerado como qualquer um de nós foi gerado, mas já estava junto ao Pai, e de lá veio num corpo humano para enfrentar as mesmas amarguras, as mesmas aflições, e poder mostrar à humanidade que a salvação, o nosso arrependimento, ele não é uma formalidade apenas, ele tem que nascer dentro do coração. Glória ao nome de Deus. Então, irmãos, havia aqui uma instrução que os sacrifícios tinham que ser repetidos no santuário, mas Cristo estava chegando para morrer uma única vez, glória ao nome de Deus, e tocar no coração do homem que o seu arrependimento, a sua salvação, está na confiança que temos naquilo que o Senhor Jesus deixou para nós. Amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como eu vos amei. Glória ao nome de Deus. E bem-aventurados somos nós, se observarmos esta lei, 2 artigos pequeninos de uma lei que cala fundo no nosso coração. Bendito é o Senhor. As nossas obras, as nossas atitudes, aonde quer que nós estejamos, não é só dentro da igreja, é na minha atividade profissional, é no meio da minha família, é com a esposa, com o esposo, é com os filhos, é com os netinhos, é com o vizinho, é com o colega de trabalho, é na faculdade, é na escola. Amai ao próximo como eu vos amei. Nisso está a nossa oferta cotidiana a Deus, pois o Senhor morreu, o Senhor Jesus morreu, derramou o seu sangue, e nós fazemos uso da proteção deste sangue até o dia de hoje. Os animais tinham validade, mas o sangue do Senhor Jesus também tem validade. Mas até quando vai valer? É por 1 ano? Não, até o dia que Ele vier em glória sobre as nuvens buscar a igreja, já estaremos livres de qualquer condenação. Glória ao nome de Deus, porque quando Ele trouxe a palavra da salvação, Ele trouxe a oportunidade de santificação. E então o que estamos fazendo aqui nesta manhã de domingo, o que uma multidão está nos seus lares, no seu trabalho, alguém ali numa cama de hospital, escrevendo na sua memória as palavras desta palavra santa, buscando o crescimento da santificação dentro do coração, porque almeja os bens futuros desta graça. Dizia aqui, tendo a lei a sombra dos bens futuros,
A lei já mostrava alguma coisa, não era o bem futuro, mas ela começava a delinear um bem futuro. O que era este bem? Condenação ou salvação? Aleluia, o nome do Senhor. O bem da salvação com Deus e a condenação também, em que Deus, com juízo, nos mostrará aquilo que nos será merecido no dia do juízo. Glória ao nome de Deus. Portanto, irmãs e irmãos, o que nós entendemos de passado? Muitas vezes o passado é uma saudade, outras vezes é alguma coisa que nem queremos lembrar. Quando alguém nos faz recordar alguma coisa do passado, nem me fala neste assunto que me incomoda só de lembrar. Isto já passou. Não é assim, irmãos? Outras coisas nos trazem saudades, outras coisas já vão se apagando da memória, nós vamos envelhecendo, esquecemos de tanta coisa. O presente, o que é o presente? O presente é o que vivemos. Santo é o Senhor. A humanidade que não conhece a Deus e a Jesus Cristo, eles vivem o presente, saciam-se das alegrias do presente, não importa de que maneira venham. Mas nós, irmãos, vivemos para o futuro. Glória ao nome de Deus. O que é o futuro? O futuro é aquilo que se espera neste tempo presente. O passado já foi. Santo é o nome de Deus. E nesta graça bendita, a cada um de nós tivemos um passado, cujo passado já foi justificado no sangue de Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma vez Ele morreu para justificar-nos diante do Pai. Bendito é o Senhor, e salvo estamos da condenação futura. Então vivemos o presente esperando, o Senhor virá. Glória ao nome de Deus. Esta é a nossa esperança, o Senhor virá, aleluia, o nome de Deus. Mas alguém te mostrou, alguém te exibiu um mapa, um roteiro, alguém te mostrou um documento assinado que Ele virá, alguém te instruiu. Ele enviou algum ser lá do céu, e se apresentou diante de ti e te instruiu isso. Não, Ele não me mostrou, Ele não precisou desenhar nenhum roteiro para mim. Ele me presenteou com a fé em Cristo Jesus. Glória ao nome do Senhor. E esta fé está viva dentro do meu coração. Pode vir o que vier, venha a riqueza, venha a pobreza, venha a humilhação, venha o ardor da vida, venha os combates, venha a enfermidade, venha a morte do meu corpo terreno. Ninguém arranca a fé que está dentro do meu coração. Ainda que eu vá a um hospital, ainda que eu tenha que ficar alguns dias dentro de uma UTI, aleluia, eu vou com o meu rosto firme, com o meu coração firmado na palavra. Um dia lá na frente, o Senhor virá me buscar e eu vou habitar com Ele a eternidade. Glória ao nome de Deus. Que futuro é este, irmão? Que futuro é este, irmã? É o futuro que te faz vir aqui, que te faz estar atento à palavra,
que te faz buscar o Senhor de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Senhor, eu preciso da tua misericórdia. Senhor, tenha piedade de mim, não me deixa negar o teu nome, me proteja nas aflições da vida. Aleluia, ao nome do Senhor. As nossas orações, irmãos, elas são como um diário na presença de Deus. Em algum lugar das Escrituras está escrito, irmãos, que as nossas orações chegam ao trono da glória de Deus em taças de ouro, sobre bandejas de prata diante do Senhor. E se o Senhor as recebe, é porque elas são conhecidas do Senhor. E o Senhor conhece as nossas lágrimas, o Senhor conhece o nosso choro, o Senhor conhece o nosso lamento. E tem dias que nós nos afligimos, porque vivemos nesta terra, irmãos, e não tem como nos distanciar das aflições terrenas. Sofremos por causa de um filho, de uma filha, sofremos por uma necessidade material, sofremos por uma enfermidade, sofremos por um luto, sofremos por alguma desesperança, por alguma frustração. São tantas as coisas que fazem esta natureza humana se afligir. Mas hoje o Senhor manda esta palavra, limpando o nosso coração de qualquer aflição. Isso são as coisas do tempo presente, irmão. Isso são as coisas do tempo presente. E se elas são do tempo presente, amanhã elas serão passado. Haverá um outro presente. E depois da manhã, o mês de maio começou agora. Daqui a pouco vem junho. E talvez das coisas do mês de maio tu não te lembres mais. Talvez tu seja chamada ou chamado a testificar diante da igreja que numa aflição que tu passaste, o Senhor visitou a tua casa, o Senhor visitou o teu coração, visitou a tua família e te trouxe uma libertação. Bendito é o nome de Deus. Mas ali vai ser outro tempo presente, que logo depois torna-se também passado. Mas hoje o Senhor vem falar com a sua amada igreja do tempo futuro. Glória ao nome de Deus. Os homens batalham tanto nesta vida para o futuro, futuro dos filhos, futuro da empresa, futuro da família, tanta coisa, e consomem a saúde, consomem a inteligência, e por um bem a ser amealhado para o futuro, esquecem-se daquela lei de 2 artigos, cujo 2º artigo diz: amai ao teu próximo como eu vos amei. E fazem de alguém que está à sua volta algum degrau para subir na escada da vida, depreciando, difamando, distratando. Santo é o nome de Deus. Mas este povo não. Este povo segue ao Senhor confiado nas bênçãos que vêm do céu. Aquilo que o Senhor me prepara está bom. Se a porção do Senhor é farta, louvado seja Deus. Se ela é um pouquinho de menor, não tem problema, eu sou feliz do mesmo jeito. Eu sou feliz com o que Deus prepara para mim. A minha vida não está presa às coisas deste mundo. Outro dia eu tinha 18, 20 anos, 30. Agora já estou indo para os 70, para os 80. E daqui a pouco o que me espera uma urna para alguém me levar para o cemitério. Vou vestir um terninho ou um vestido, o resto fica tudo aí. Vou cuidar do meu
Senhor. Santo é o nome de Deus. De que adianta, irmãos e irmãs, tanta discussão, tanta briga, tanta disputa, tanta polarização? Santo é o nome do Senhor. Amanhã a pessoa tem um infarto, não dá tempo nem de assinar o seu testamento, tudo fica aí. E o que vai ter depois disso? Discussão. Olha o passado, só trazendo amargura. A discussão, isto é meu. Não, papai falou que ia ser meu. De repente aparece, perdão irmãos, de repente aparece um filho bastardo. Não, mas eu também tenho direito. Nós nem te conhecemos, não me conhece, mas eu sou sangue desse sangue. E lá vamos para os tribunais, e vão as discussões, e aquela geração que haveria de ser beneficiada envelhece e não foi resolvido nada. Bendito é o Senhor. Mas nós estamos falando da justiça divina. Passa o tempo que houver, o nosso futuro está garantido em Cristo Jesus nosso Senhor. Ama o teu presente, santificando-te para o futuro que vem vindo aí. Glória ao nome de Deus. Terminava aqui, não é, irmãos, este trecho. Nós não nos retiramos para a perdição. Nós estamos sempre na presença de Deus. Nós somos daqueles que creem na conservação da alma. O corpo se desfaz, o corpo é terreno, o corpo se acaba, mas a conservação da alma é isto que eu estou tratando. Irmãos e irmãs, os irmãos já refletiram naquilo que está nas Escrituras, talvez pela forma com que ela foi escrita, que não nos permite entender literalmente. Mas, irmãos, se pudéssemos explicar com palavras mais associadas ao nosso tempo presente. O sol, esta estrela maior que brilha na nossa cabeça, incansável, todo dia, ao nós acordarmos, olha pela janela, ele está ali. Ele estava apagado, ele estava desligado, foi trocar a resistência para ele aquecer mais? Não, ele foi dar uma volta na terra, ou a terra que deu a volta em torno dele. Mas ele está ali brilhando, e quando ele não está mais ao alcance das nossas vistas, vem a lua, próprio para o homem descansar. Mas será dada uma ordem: sol, acabou o teu trabalho. Será desligada a força da luz do sol. Lua, também acabou. Não tem mais trabalho para você, descansa do teu trabalho. E este céu que cobre a nossa cabeça, que inspirou poetas, fez homens escreverem livros, serviu para cobrir os namorados, como um pano velho vai se enrolar. E o que nós veremos, irmãos, se vivemos uma vida olhando para o sol, para o céu, para a lua, haverá o toque da trombeta celestial, glória ao nome de Deus. E se não tiver sol, como seremos iluminados? A luz que brilha mais que o sol do meio-dia virá em glória, bendito é o Senhor, estará parada nos ares. As trombetas começarão a tocar. E que trombetas serão essas, irmãos? Não importa em que lugar do mundo tu vivas, não importa se tu correste do Brasil para se esconder em algum outro país, ou no interior do estado, aonde tu estiveres, tu escutarás as trombetas
trombetas celestiais, elas ecoarão dizendo: chegou a hora, aleluia, ao nome do Senhor. E veremos Ele em grande esplendor descer. Alguém vai correr, alguém vai fugir. Tem culto hoje, tem culto agora. Não dá mais tempo. Eu posso me reconciliar com alguém agora. Cadê o WhatsApp? Cadê o telefone? Aonde eu encontro ele ou ela? Não dá mais tempo. Glória ao nome de Deus. As sepulturas se abrirão, darão os seus mortos, se encontrarão com o Senhor nos ares. E nós, os que estivermos vivos, num piscar de olhos, seremos transformados. Glória ao nome de Deus. O ancião, o diácono, o cooperador, o povo de Deus, todos iguais, transformados num corpo celestial. O irmão que é o maquinista do metrô. E onde vai parar o metrô? Só Deus sabe onde vai parar. E o irmão que pilota o avião. Vai cair o avião. Glória ao nome de Deus. E a minha roupinha no tanque vai ficar, as minhas panelinhas no fogo. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Cristo é maior que tudo isto. Santo é o Senhor Jesus. Aleluia. Deus seja louvado. Em oração agradecemos a Deus. Aleluia. Glória, 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 glória a Jesus. Aleluia. Rei da glória, aleluia. Eterno Deus e Pai nosso que estás nos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos encontramos ajoelhados novamente na Tua presença santa e maravilhosa, para Te dar graças por esta boa preparação que Tu nos deste, de estarmos reunidos aqui em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Cantamos, foi feita uma oração, esta subiu ao trono da Tua glória, e o Senhor tem enviado resposta às nossas petições, Pai. Te damos graças pelos conselhos que Tu deste a respeito da oração. Pai, desperta o Teu povo para orar mais, para Te buscar mais, para Te clamar mais, ó Deus. Nós precisamos de Ti, nós necessitamos do Senhor na nossa vida, reconhecemos a nossa total dependência de Ti, ó Pai. Aleluia. Maiormente nós Te somos gratos pela Sua santa e poderosa palavra, que veio falando o nosso passado, veio falando o nosso presente, e veio nos preparando, nos admoestando para o nosso futuro, futuro de glória. O nosso futuro será vida eterna, com glória no céu. O que nós sofremos aqui na terra não dá para comparar, vai gerar um peso eterno de glória, para desfrutarmos aí no reino da Tua glória. Nós queremos Te agradecer pela Tua palavra e queremos Te rogar, Aleluia. Senhor, enche-nos de amor, para amarmos o Senhor sobre todas as coisas, amar o Senhor com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, de
todo o nosso coração e possamos amar o nosso próximo como Cristo nos amou. Enche, Pai, enche o nosso coração de fé, aumenta a nossa fé, aperfeiçoa a nossa fé, faz expandir a nossa fé no nosso coração e jamais deixe-nos perder a esperança da vida eterna. Se alguém entrou aqui hoje querendo voltar para trás, querendo recuar, querendo entregar os pontos, o Senhor não tem prazer na alma daquele que recua. Enche-nos de fé para nós irmos avante, para nós avançarmos. Pela fé nós teremos vitória. Venceremos o mundo, venceremos o pecado, venceremos as coisas fracas desta vida e cantaremos um hino que nunca foi cantado. Pai, prepara-nos para a vida eterna. Graça te damos de todo o nosso coração, no sagrado nome do teu Filho Jesus, que morreu no duro madeiro da cruz, perdoou os nossos pecados, está vivo à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, não só por hoje, mas para toda a eternidade. Amém. Glória a Jesus, aleluia, o nome de Deus, aleluia. Alaia, mais Jesus, calamostina, chinoia. Alamistona que sou, me chanimoia, Jesus. Aleluia, o nome de Deus, aleluia, Senhor, aleluia. Glória, glória, glória a Jesus. Santo é o Senhor. Deus seja louvado. Deus te abençoe. Hino 220. Santo é o nome de Deus, bendito é o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Jesus.
Prezadas irmãs e irmãos, nós vamos agora encerrar o santo culto e a seguir nossos irmãos músicos tocarão um verso de algum hino que nós chamamos o hino da despedida. A Irmandade que puder aguardar, não é mais do que 1 minuto e meio, 2 minutos. A Irmandade que puder aguardar, honrando este momento, pois é um hino de louvor a Deus, façam assim e o Senhor vos abençoará. A paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, sua santa palavra permaneça em nossos corações.